Olá, meus queridos. Você é considerado uma pessoa mentalmente saudável? É possível ser mentalmente saudável no mundo moderno? Este é o tema que vamos debater hoje no programa O Papo É. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Freudianos e nosso encontro O Papo É. Hoje estou aqui no meu quarto, vamos falar sobre um tema que eu acredito que, novamente, assim como o último, interessa a todos, que é: sou mentalmente saudável? Sou uma pessoa sã? Eu acredito que passa pela primeira primícia, inicialmente, como um pensamento meio que generalizado, o que é ser saudável mentalmente? Porque quando nós falamos sobre essa ideia de ser uma pessoa equilibrada mentalmente, que não seja aquela pessoa que, né, nas piadas, nas comédias, né, é louco de jogar numa camisa de força e jogar a chave fora, né? O que difere de fato uma pessoa mentalmente perturbada, doente, crônica, e uma pessoa que está em transitação de uma mente perturbada por conta do mundo? Então, novamente, estamos tentando uma linha muito tênue da subjetividade. Assim como o tema passado falou sobre envelhecer, e aí o que vai rolar, o que vai ser, o que eu vou fazer, é uma coisa subjetiva. Quando nós falamos sobre uma pessoa de mente sã, uma mente saudável, uma pessoa mentalmente equilibrada, ela vai passar também pela mesma subjetividade, porque são várias coisas que acontecem ao nosso redor, externo e internamente, que vai determinar o grau de sanidade mental ou insanidade mental. A primeira coisa de tudo, quando nós falamos da subjetividade, é, no coletivo, no social, o que é uma pessoa mentalmente aceitável? Já pararam para pensar o que a sociedade entende como mentalmente aceitável, mentalmente sã, mentalmente ajustável? Quando nós falamos enquanto sociedade, nós não temos uma definição unilateral. É claro que, tirando as pessoas que foram clinicamente determinadas mentalmente incapazes, seja de nascença, seja por alguma doença adquirida ao longo do tempo, é muito complicado, é muito difícil, para não dizer quase impossível, de eu classificar toda uma sociedade numa única linha de aceitação de uma mentalidade impecável, perfeita. Por quê? Volto naquilo que eu sempre falei no programa Mitologar, e o Papo É também fala muito: nós somos um universo particular. E dentro desse universo particular, dentro da sua casa, quantas pessoas habitam? Quantos universos particulares se comunicam diariamente? Então, como que eu traduzo esse universo particular dentro do que é aceitavelmente são, saudável mentalmente? Passando desse primeiro ponto, que talvez seja o mais crucial para nós, compreendemos nesse primeiro momento, que quando nós compreendemos que existe linhas aceitáveis de sociabilidade em que vão determinar práticas de conceitos, de vida, de pensamento, de escolhas de moda, de vestimenta, formas de falar, de se postar, são aceitáveis socialmente, então ele é aceitável também mentalmente, é
considerado saudável mentalmente. Então, não posso simplesmente desclassificar ou classificar uma pessoa mentalmente capaz ou incapaz simplesmente por este comportamento enquanto sociedade. Agora, eu posso classificar uma pessoa que não anda bem mentalmente quando a pressão da sociedade atinge o seu ser e existir como pessoa diretamente. Então, são coisas que andam em linhas diferentes e que muitas das vezes nós deixamos passar batidos e isso começa a cavar dentro de nós e pode-se criar realmente doenças mentais, daquelas psiquiatricamente determinadas, e aí começamos um processo. Mas quando nós estamos falando de uma situação um pouco menos agravante, que ainda dá para mim e você se entender como ser mental social, nós vamos entender que a história da nossa humanidade, ela deixa alguns rastros de evolução de pensamento. Quando a linha do pensamento religioso, né, a grande teologia, a forma divina de ser das coisas humanas, ela migra para a ciência, ela migra para o conhecimento científico, estudado, verificado, nós vamos observando que algumas coisas que antes, pela ótica religiosa, era errado, pela ótica da ciência normal. Por exemplo, o que nós chamávamos, muitas das vezes, pela ótica cristã religiosa, que não se enquadrava dentro desta ótica como bruxas, por exemplo, a sociedade, enquanto ciência, fala que são mulheres histéricas. O que é ser sexualmente aceitável na Idade Média, durante a ideia da religiosidade, hoje é sexualmente aceitável pela ótica da ciência humana. Por quê? Porque nós somos pessoas que estamos constantemente nos descobrindo e nos redescobrindo como seres humanos. Práticas sexualidades hoje, que na Idade Média seria considerado coisas demoníacas, por exemplo, possessão, né? Aliás, até mesmo pessoas possuídas hoje vão sendo classificadas por pessoas por comportamentos incoerentes à maioria da sociedade. Mas isso não quer dizer que ela é louca. Eu ando de preto por inteiro. Eu sou o quê? Um servo devoto de Satã? Eu criei uma entidade, uma religião, que todo mundo anda de preto, onde são adoradores do capiroto? Não, é uma estética de vida. Eu gosto de andar de preto. E aí? E isso modifica o meu ser existir? Perturba a minha psique? O meu senso de ser quem eu sou? Não, mas perturbava a ordem religiosa. Então são coisas diferentes. Então, a primeira coisa é isso. Quando que o que eu entendo como mentalmente aceitável, mentalmente saudável, ele perpassa pelo crivo de uma moralidade religiosa e de uma moralidade social, onde vou encontrar intersecções, ora para o bem, ora para o mal, mas é normal, não é errado. É errado quando você como eu falei, clinicamente dito, não estou bem. Né? Mas ainda assim, como por exemplo, os manuais de etiqueta. Os manuais de etiqueta foram prescritos por quê? Porque é aquilo que é aceitável socialmente. E quem não praticava essas leis de etiquetas era o quê? Pessoas anormais? Não, no mais tardar são pessoas que não ligam para isso. Vamos lá, quem que se importa ao sentar na mesa, ao sentar à mesa, desculpe, né? Se o seu faca está do lado direito ou lado esquerdo do prato? Se o correto de comida seca é comer com garfo e faca em vez de colher. Eu quero comer o alimento com colher de sobremesa, não com colher padrão. São regras de etiquetas.
Mas segui-las ou não é critério meu. E isso não me coloca dentro de uma condição de maluco, de uma pessoa mentalmente incapaz. Só me coloca uma condição de que ou eu não conheço as regras de etiqueta, ou eu acho as regras de etiquetas uma besteira. Besteira. Então, vamos entendendo, vamos, né, colocando, vamos montando o quebra-cabeça do que é, o que não é, o que parece ser, né? E por fim, nada mais justo do que falar, quando realmente eu sou clinicamente incapaz mental, tem essa comprovação científica por médico, laudado certinho, os fármacos, eles entram, obviamente, para ajudar a me tornar uma pessoa equilibrada novamente. Mas aí o que acontece? Nós temos que entender que tudo isso são engrenagens que vai nos moldando, se nós permitirmos ser moldados, ou vai nos comendo se nós nos tornamos resistentes a elas, porque às vezes não se enquadra naquilo que nós achamos e pensamos na nossa vida. Nós começamos pelas práticas religiosas. Religiosidade é uma questão muito subjetiva. Prática de vida é uma coisa muito subjetiva. E a sociedade que nós vivemos, ela é repressiva. Então, essa repressividade também, ela vai se conotar na nossa vida. Porque um dos maiores males que nós estamos vivendo na nossa sociedade, que é considerado um mal mental, é ansiedade e depressão. A ansiedade e depressão ela é mentalmente preocupante. E existem níveis que você tem que se controlar para não virar uma doença medicamentosa, e existe a doença medicamentosa. Mas está aí presente. Por quê? Porque você tem pressão religiosa, tem pressão social, pressão moral, pressão vinda de todos os lados e você tem que dar conta dela. Você é uma pessoa só e se exige de você uma miríade de situações em que te coloca sob pressão o tempo todo. A questão do sexismo, por exemplo, essa questão de diminuir a mulher, de desclassificar a mulher, de pressionar a mulher por ser mulher. Imagina a pressão psicológica na cabeça dessa pessoa que sofre esse tipo de coisa. Ela pode ser considerada uma pessoa mentalmente saudável dentro de uma situação dessa? Dificilmente. Né? A questão do machismo. O machismo que governa a mulher e o próprio homem. Dá para colocar isso como mentalmente saudável? Para ambos os lados é prejudicial. Por quê? Porque te coloca sobre uma ótica extremamente pressional, né? Você é pressionado a agir, a pensar, a falar, a, a, a maquinar como ser sobre isso. Querendo ou não, isso te pressiona. Se te pressiona, mexe com a sua mente. Se mexe com a sua mente, você não vive uma saúde mental boa. E diante de tudo isso, nós não conseguimos entender que a felicidade passa a não ser uma meta, mas se torna uma utopia. Porque se a minha vida fosse assim, seria melhor. Se o meu marido fosse assim, a minha vida seria melhor. Se a minha esposa fosse assim, a minha vida seria melhor. Se o meu trabalho fosse assim, minha vida seria melhor. Se a minha família fosse assim, a minha vida seria melhor. Então vocês conseguem entender? O ser assim está lá no futuro, se fosse assim, é utopia. Por quê? Porque a minha realidade mostra o oposto disso. Logo, eu tenho que catar no preto e no branco a minha realidade e transformá-la a meu favor. Eu não posso mudar o marido. Se o marido é o problema na minha vida, desculpa, é na bunda dele. Se a minha família é um problema na minha vida, pai, mãe, irmão, sinto muito, mas corta os laços. Corta os laços. Relacionamentos tóxicos, como já foi falado, eles existem para nos ensinar a linha do que é permitido e do que não é. Aquilo que não é permitido, você corta. Você corta.
mete a tesoura, mete o pé na bunda. Não tenha medo de perder pessoas. Tenha medo de se perder. O bem da verdade, a linha tênue entre saúde mental e não estar saudável mental é manter pessoas perigosas na sua vida ou você se perder no processo de manter gente que não presta ao teu lado. Ou situações que são ruins ao seu lado enquanto você se perde como pessoa. E aí, como nós temos essas engrenagens, como eu falei, principalmente constrói uma utopia de felicidade que não é uma meta, que você não nasce para ser feliz, você nasce para ver na sofrência, vamos assim dizer, a sua vida ela se torna uma tragicidade. E e a vida passa a ser uma vida imperfeita por conta dessa tragicidade. Primeiro, não existe vida perfeita. O que existe é a vivência. Qual é a tônica da vida? Tentar ser feliz. Tentar ser feliz. Então, o que acontece? A partir do momento que eu vejo que a vida tem que ser vivida com prazer, ter gosto do prazer, da felicidade, você tem que botar o seu pezinho no chão e olhar com criticidade o que está acontecendo ao seu redor e dizer sim e dizer não. Sim, eu quero. Não, não quero. Simples. Né? Porque lembrar desse sim e não é lembrar para mim e para você que está me vendo e me ouvindo é que a nossa vida, a minha vida, a sua vida, ela é uma demanda de uma construção de vitórias, de empates, de derrotas, que molda a nossa existência e a nossa mentalidade. Logo, se essas coisas governam a nossa vida, nós vamos entendê-las, como elas agem, como elas tramam o nosso ser e existir no dia a dia e nos colocam de forma a estar plenamente ativos e espertos para não deixar que a tragicidade nos adoeça mentalmente. E isso é totalmente diferente de personalidades. Por exemplo, quem falou que... Nossa, de boné. Quem falou que você e eu tem que acordar todos os dias sorrindo, feliz, radiante? Gente, é normal que nem todos os dias nós acordamos bem. Estejamos alegres, estejamos sociados, isso é normal. Nós somos, como eu falei, de tudo isso que nós somos bombardeados, eu sou ainda obrigado a acordar dando risada. E eu falo para vocês, tem dia que eu acordo com o pé esquerdo, que não dá vontade de levantar nem da cama. Porque eu sei perfeitamente que eu estou intragável, eu não estou me suportando. E nem por isso eu sou uma pessoa mentalmente perturbada. Acontece que existem situações na vida que fazem com que eu não acorde bem. São bombardeados, né? Eu não acorde bem. E aí cabe a mim, como ser racional, que tem consciência do meu ser e existir, procurar atividades saudáveis para a minha vida. Não colocar na sua mente, na sua vida, que faz com que te tire a tua paz, a tua calma, problemas ou dificuldades de médio e longo prazo. São coisas que não vão se resolver no diário da tua vida, no cotidiano, no amanhã. Se é coisas que só vai se resolver, se vai se desdobrar-se, né? Vai haver um desdobramento de uma solução a médio e longo prazo, por que eu estou sofrendo isso diariamente? Por que isso está me tirando o sono? Por que isso está me colocando numa crise de ansiedade? Por que isso está me deixando num estado depressivo diariamente? Se não está no meu poder de resolução aqui e agora. Então, se não está aqui agora, eu coloco isso em segundo plano. Não vou esquecer, né? Não vou ter amnésia, que aí amnésia é doença. Mas eu vou procurar me abster dessa
desse sofrimento diário de uma coisa que não vai ter uma resolução hoje nem amanhã, e eu vou procurar viver coisas mais palpáveis. Mais palpáveis, e à medida que vamos vivendo, que o dia vai amanhecendo um após o outro, vamos começando a visualizar possíveis soluções para esses problemas de longo prazo. E aí, é claro, buscar o equilíbrio emocional, gente. Não adianta ficar sofrendo por isso. Não adianta. É igual uma pessoa que está grávida por 9 meses. Ela passa por N situações desagradáveis. Eu já ouvi falar que tem muitas mulheres que passam por muitas situações desagradáveis físicas, psicologicamente da gravidez, e nem por isso ela vai forçar que os 9 meses se façam em 9 semanas, em 9 dias. Infelizmente, ela vai ter que arcar com paciência, com resiliência, os 9 meses. Os 9 meses. Então, o que cabe a mim durante esse processo? Como que eu posso amenizar os problemas físicos e mentais decorrentes de uma gravidez? Nem toda mulher vai ter esse tipo de problema. Tem mulheres que são carregadas de problemas físicos, psicológicos por conta de gravidez. Como que eu amenizo isso durante esse longo 9 meses? Veja bem, uma coisa é você ter 9 meses vivendo um problema, né, que não é um problema, dependendo da situação, uma gravidez hipotética, né, que não está trazendo problema nenhum para você, nem físico, nem mental, está achando lindo, maravilhoso. Você vai tirar os 9 meses, ó, tranquilo, 10, entendeu? Bem, aquilo vai ser batata. Tem gente que vai penar e vai penar muito. Então eu tenho que saber como amenizar isso, para não me deixar numa constante ansiedade e numa pré-depressão por conta do tempo que é, né, muito largo, muito longo, para mim poder ficar sofrendo, né? Afinal, 9 meses não são 9 dias nem 9 semanas, né? Então, ter boas atividades, né? Colocar as coisas de médio e longo prazo fora da sua vida diária. Ter equilíbrio emocional, fazer algum tipo de exercício, comer bem, ler um bom livro, fazer o que você gosta, que te dá prazer. Principalmente quando você se sente, sabe, cansado, se sente exausto, se sente exaurido, você precisa se recarregar como pessoa para que você não comece a adoecer mentalmente. Vá buscar coisas que te equilibrem novamente, que te traga, faça voltar você ser quem você é, na sua plenitude, né? Outra, filtrar as coisas que chegam até você. As redes sociais, a maior dita do celular, traz informação o tempo todo, mensagem o tempo todo, informação o tempo todo. Eu tenho que ver tudo isso? Tudo isso faz parte mesmo? Eu tenho necessidade disso tudo? Ou eu posso filtrar? Ou eu posso escolher o que eu quero ver, o que eu quero ouvir, o que eu quero ler, o que eu quero entender? Essas coisas, essas premissas também passam pelo meu equilíbrio emocional. Por exemplo, uma das coisas que rachou o nosso Brasil, colocamos a população, agora politicamente falando, em polos opostos, é justamente por causa disso. Fomos bombardeados por situações, por mentiras, por fake news, por um monte de coisa que não tirou a nossa paz. Tirou a nossa paz, tirou o nosso equilíbrio emocional, nos colocou medo. Aí eu pergunto, valeu a pena? E hoje, nós estamos aqui, em 2024, tudo aquilo que falou aconteceu? Aconteceu de fato? Isso é uma realidade na tua vida? Ou simplesmente te perturbou ao ponto de tirar o sono, de ficar com medo constante, de mexer com as suas emoções, de fazer que você se tornasse uma pessoa instável? Então, portanto, cabe a mim e cabe a você filtrar. Compensa ficar lendo? Compensa ficar vendo essas coisas? Compensa eu encher minha mente, meu coração
meu espírito de coisas que vão me perturbar, que vão me tirar o meu sono, que vão tirar o meu equilíbrio como ser humano, que vai me afastar do ser humano normal que eu sou? Lembre-se, gente, de médico e louco todos nós temos um pouco. O que determina o ser realmente o médico ou o louco completo é o que nós nos preenchemos todos os dias, o que nos infla todos os dias. Se eu estou lendo um bom livro, se eu estou vendo algum seriado no computador, na televisão, se eu estou vendo um bom filme, se eu estou ouvindo uma boa música, se eu estou tendo é, relacionamentos sociais saudáveis, que se saibam uns lugares legais, boa música, boa comida, um bom vinho, boas risadas, jogar conversa fora, falar besteira, vamos assim dizer, né? É saudável e me faz me sentir bem? Ótimo. Agora eu vou ficar pregado no computador, no celular, vendo informação de coisas absurdas, cada vez mais eu devoro, chega outro, e aquilo vai me consumindo, vai me angustiando, vai me deixando pessimista do mundo, das pessoas, das coisas, vai te adoecendo. Porque a insegurança, ela é uma doença. E aí vai te deixando você numa crise constante de ansiedade, e ansiedade com todos os outros medos te abre caminhos para uma possível depressão. Isso quando você já não é predisposto geneticamente a ter alguma doença mental e essas coisas viram gatilhos e você realmente acaba ficando doente mesmo de fato por conta disso. Cabe a mim, cabe a você saber como que você está cuidando da sua saúde mental e principalmente entender que não acordar bem todos os dias sorrindo, não dizer bom dia radiante, isso não quer dizer que você é uma pessoa mentalmente saudável. Não quer dizer que você está com problemas psicológicos. Você só não está bem. São emoções da sua vida, do seu dia a dia. São coisas que você sofre no seu dia a dia e isso é normal. Da mesma forma, não deixar que as coisas que acontecem ao redor da nossa existência tire o nosso sono, tire a nossa paz. Aquilo que cabe a mim e a você, dentro do seu universo particular e coletivo, de resolver esse problema para não se tornar um abismo, nós resolvemos. Senão, amanhã é outro dia. E depois virá outro dia, e outro dia, e outro dia. E a cada dia que se passa, vai mostrando para nós que o monstro que foi pintado não é um monstro. Foi um monstro imaginário, mas um imaginário que nos perturbou e nos perturba todos os dias. Não sejamos vítimas disso. Não sejamos vítimas de pressão social, seja do trabalho, seja da família. Saiba dizer não. Saiba dizer não. Trabalho. Eu tenho 8 horas todos os dias para trabalhar. Se eu sou uma pessoa produtiva, chego ao final do dia, não terminei, parte o cartão, vai embora para casa. Amanhã você continua da onde você parou, porque você tem uma nova jornada de 8 horas de trabalho. Ah, meu patrão não sabe coordenar o trabalho, quer as coisas tudo para ontem. O problema é dele, ele que organiza a vida dele. Você tem horário de trabalho garantido pela CLT, 8 horas de trabalho. Terminou 8 horas de trabalho, não acabou todo o trabalho seu, no dia seguinte você continua. Seu patrão que aprenda a organizar o tempo dele dentro das 8 horas do trabalho. Sua família está exigindo de você mais do que você pode dar, coloque eles no seu devido lugar. Mostre para eles que você é uma pessoa como eles, que você tem necessidades como eles. Se o teu marido, ou tua esposa, seu namorado, tua namorada te pressiona com a sexualidade dele e se acha ser melhor por ser macho, por ser homem, ou ser mais por ser mulher, coloque-os nos seus devidos lugares. Não sou melhor nem pior por ser homem, não sou melhor nem pior por ser mulher. Portanto, me respeite, respeite o meu espaço, respeite o meu limite. Se não está bom para você, a porta da rua é a serventia da casa. E sejamos todos felizes. Nunca, jamais permita que nada, absolutamente nada, perturbe o teu equilíbrio emocional.
que vai chegar situações que realmente vai demandar toda a sua atenção sobre algum problema. Quando esse dia chegar, que você tenha serenidade, equilíbrio mental suficiente para lidar com essas pressões sem se perder no processo. Muitas das vezes nós nos perdemos nos processos quando um problema sério, realmente sério aparece, é porque nós damos muito ouvido, muita voz a coisas que não deveríamos nunca na nossa vida ter dado voz de ouvido. Deveríamos ter tido não, não quero, não vou fazer, não é por aí. Basta. São coisas simples, são palavras simples, mas de grande poder. Poder te deixar você na centralidade da sua existência como ser humano, uma pessoa saudável. E lembre-se, como eu falei no começo do nosso vídeo de hoje, do nosso debate, o que é ser saudável? O que é ser saudável vai depender muito do que você faz com a sua própria vida, com você mesmo. Existe aquilo, como eu falei, que é amplamente divulgado pela ciência e pelo comportamento social do que é ser uma pessoa saudável. Mas ser saudável de fato perpassa primeiro pelo que você faz com você mesmo e o que você permite ou não permite que se façam com você, com a sua vida, com a sua psique. Bem, meus queridos, vou me despedindo por aqui. Um bom resto de semana para vocês e nos encontraremos daqui a pouquinho no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.